como o perdão bíblico pode libertar e transformar sua vida. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Vamos bater um papo aqui? Imagina só a cena. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente alguém faz aquela coisa que te magoa profundamente. Aí o que vem na cabeça? Perdoar ou guardar mágoa. E convenhamos, perdoar não é nada fácil, né? Às vezes a vontade é de dar uma resposta à altura ou até virar as costas. Mas aí vem aquela voz interior, te lembrando do que a Bíblia diz. Perdoa, meu irmão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Perdoar de verdade, sem ficar carregando um peso no coração. Mas antes, vamos falar a real. Como é que a gente faz isso? Será que é só perdoar e pronto? Será que a Bíblia é tão direta assim? Ou será que tem mais coisa por trás? Fica comigo que a gente vai descobrir juntos. Agora, se você está curtindo essa conversa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Aqui no Palavras que Transformam, a gente sempre troca uma ideia sincera, trazendo a palavra de Deus para o nosso dia a dia, sem enrolação. Então clica aí e vem caminhar junto com a gente. Então, meu amigo, vamos falar real. Perdoar não é nada fácil, né? E olha que a Bíblia fala muito sobre isso. Mas como é que a gente lida com essa ideia de perdoar quem nos feriu? Não é só um tapa na cara, é mais do que isso. Perdoar é uma decisão que mexe lá no fundo, sabe? É como se a gente estivesse limpando o coração de todo aquele lixo emocional que a mágoa deixa. Só que às vezes a gente até sabe que tem que perdoar, mas como fazer isso de verdade sem guardar aquele ressentimento? E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos descobrir juntos, porque tenho certeza que essa palavra vai falar fundo no seu coração, igual falou no meu. Se você já passou por isso, fica comigo que tem muito mais pra gente conversar. E para começar, vamos direto na fonte. Lucas 6:37. Jesus disse: "Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados." Cara, olha que forte essa passagem. Não é só sobre perdoar porque é bonito ou nobre. Jesus está falando aqui de uma troca, uma relação de herdão que a gente dá e o que a gente recebe. É quase uma matemática espiritual, entendeu? Agora pensa comigo. Se a gente perdoa, a gente abre espaço para Deus agir na nossa vida. O perdão não é só um presente que você dá para o outro. É um presente para você também. Quando você libera o perdão, você solta as amarras que te prendem àquela mágoa. É como se você estivesse tirando um peso gigante das suas costas. E olha, meu irmão, quanta gente vive carregando um fardo que não precisa carregar, simplesmente porque não consegue perdoar. Vamos aprender com Jesus e liberar o perdão. Acredite, isso transforma a sua vida. Você já ouviu aquela frase, perdoar é esquecer? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Não é bem assim, não. A verdade é que perdoar não significa apagar da memória o sentimento de que a pessoa nos deve algo pelo que fez. O perdão é justamente soltar essas correntes. A mágoa te prende e o perdão te liberta. É um ato consciente de abrir mão do direito de se vingar, de deixar de lado o rancor que corrói. E olha, não é para fazer isso de forma mecânica, mas com sinceridade, do fundo do coração. Fácil? De jeito nenhum. Mas é libertador, e a gente não faz isso sozinho, não. Quando a gente decide perdoar, começa a perceber uma mudança dentro da gente. É como se o coração começasse a se curar, pouco a pouco. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos. E quem é que consegue ter um coração alegre carregando uma tonelada de rancor, né? O perdão tem esse poder de trazer paz e alegria, aquela paz que só Deus pode dar. E, claro, não estou dizendo que é um processo rápido. Às vezes leva tempo, mas é um passo de cada vez. Cada decisão de perdoar é um passo rumo à cura total do coração. Agora, quando a gente pensa em perdão, não tem como não lembrar do maior exemplo de todos, Jesus na cruz. Cara, ele estava lá, sendo crucificado, e ainda assim disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Imagina só a grandeza desse gesto. Jesus, que não tinha pecado nenhum, escolheu perdoar aqueles que estavam tirando a vida dele. Esse é o nível de perdão que a Bíblia nos chama a praticar. E se ele conseguiu, será que a gente não pode pelo menos tentar? Quando a gente se espelha em Jesus, nosso coração começa a se moldar conforme o dele, e perdoar se torna um pouco mais fácil. E olha só, irmão, a gente falou bastante sobre perdoar os outros, mas e perdoar a si mesmo? Isso é tão importante quanto. Muitas vezes a gente fica preso no erro que cometeu, se culpando, se condenando, e isso também impede a gente de avançar.
A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus não está te condenando, quem somos nós para continuar se culpando? Perdoar a si mesmo é um ato de humildade e reconhecimento de que somos falhos, mas que a graça de Deus é maior que qualquer erro. Além de perdoar os outros e a si mesmo, a gente precisa buscar o perdão de quem magoamos. Reconhecer que erramos e pedir perdão é fundamental. Jesus ensina que, se estivermos trazendo nossa oferta ao altar e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro reconciliar com essa pessoa e depois oferecer nossa oferta. Mateus 5:23-24. Isso mostra como é essencial viver em paz com os outros, buscando sempre a reconciliação. Além de perdoar os outros e a si mesmo, a gente precisa buscar o perdão de quem magoamos. Reconhecer que erramos e pedir perdão é fundamental. Isso mostra como é essencial viver em paz com os outros, buscando sempre a reconciliação. O perdão tem um poder incrível de restaurar relacionamentos que de outra forma estariam destruídos. Quantas amizades, quantos casamentos, quantas relações familiares já não foram salvas porque alguém decidiu perdoar? O perdão reconstrói pontes, abre portas que o orgulho fechou. E olha, eu sei que tem situações em que a gente pensa que nunca mais vai conseguir olhar na cara daquela pessoa, mas é aí que entra a graça de Deus, que nos capacita a fazer o que, humanamente, parece impossível. Quando a gente perdoa, permite que Deus entre na situação e faça uma obra que a gente nunca conseguiria fazer sozinho. Agora, um ponto importante. Perdoar não significa que você precisa voltar a se relacionar com a pessoa que te feriu. Tem vezes que, pelo bem de ambos, é melhor que cada um siga seu caminho. O perdão é um processo interno, é sobre liberar o outro no seu coração. Não quer dizer que você precisa se reaproximar ou continuar convivendo. Em algumas situações, manter distância é até mais saudável, mas o perdão, esse precisa acontecer, porque ele é sobre você e Deus, e não necessariamente sobre a pessoa que te magoou. Quando a gente perdoa, a gente se aproxima mais de Deus. A Bíblia diz em Mateus 14:15 que se perdoarmos os outros, Deus também nos perdoará. É um ciclo de graça. A gente libera perdão e, em troca, recebe o perdão de Deus. E convenhamos, quem é que não precisa do perdão divino, né? Somos todos falhos, todos pecamos de alguma forma, e a graça de Deus é o que nos sustenta. Então, perdoar é, na verdade, uma forma de adoração, uma maneira de mostrar a Deus que a gente está disposto a seguir os passos de Jesus. E para a gente ver como o perdão realmente transforma vidas, não faltam testemunhos por aí. Histórias de pessoas que viviam cheias de ódio, presas à mágoa, mas que encontraram paz e liberdade ao decidir perdoar. Pessoas que, através do perdão, restauraram famílias, recuperaram a alegria de viver e tiveram um encontro real com Deus. E isso pode acontecer com você também. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando a gente aplica esses ensinamentos na nossa vida, a transformação é inevitável. Olha, a gente precisa entender que perdoar não é um evento único, mas um processo contínuo. Muitas vezes você vai precisar perdoar a mesma pessoa pelo mesmo erro várias vezes. Não porque ela continua errando, mas porque a mágoa insiste em voltar à tona. E tá tudo bem, isso faz parte da caminhada. Lembra do que Jesus disse sobre perdoar até 70 vezes 7? Não é sobre matemática, é sobre disposição. A cada dia você decide perdoar novamente, até que a ferida finalmente cicatrize. O importante é continuar nesse processo, confiando que Deus vai curar seu coração completamente. A verdadeira cura só vem quando o perdão é completo. E isso significa perdoar de verdade, sem reservas, sem ficar remoendo o passado. É deixar o peso para trás e seguir em frente. Quando a gente decide perdoar, a cura começa, mas ela só se completa quando a gente deixa de lado todas as amarras da mágoa. E é nesse ponto que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a tomar conta da nossa vida. Aquela paz que ninguém mais pode te dar, só Ele. Por isso, perdoar é um ato de fé, de confiança no plano de Deus para a sua vida. Perdoar também é uma preparação para o que Deus tem reservado para a gente no futuro. Como é que a gente pode esperar receber as bênçãos de Deus carregando o peso do passado? É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. O perdão tira essas pedras do caminho, prepara o terreno para as coisas novas que Deus quer fazer na sua vida. Então, ao perdoar, você não só libera o passado, mas também abre as portas para o futuro que Deus tem para você. Agora, como a gente traz isso para o dia a dia? Não adianta só falar de perdão, tem que praticar.
A cada dia, nas pequenas coisas, a gente tem a oportunidade de perdoar. Desde aquele colega de trabalho que te irrita, até situações mais sérias que mexem fundo no coração. O perdão precisa ser parte da nossa rotina, parte de quem somos em Cristo. E quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. Deus vai moldando o nosso coração, nos tornando mais parecidos com Jesus. É um exercício diário de amor e obediência. E sabe qual é a recompensa de perdoar? A liberdade. A verdadeira liberdade que vem quando a gente solta o que nos prende, quando a gente deixa o Espírito Santo guiar nossos passos. A vida cristã é uma vida de liberdade. E o perdão é um dos caminhos mais poderosos para essa liberdade. Deus nos chama a viver uma vida plena, sem amarras, sem pesos desnecessários. E quando a gente escolhe perdoar, a gente experimenta essa plenitude. É um presente que Deus nos dá. E a gente só precisa aceitar. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma oração com você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor, eu te agradeço por essa palavra sobre perdão. Eu te peço que o Senhor me ajude a perdoar de verdade, sem reservas, assim como o Senhor me perdoa todos os dias. Que meu coração seja moldado à semelhança do teu, cheio de amor e compaixão. Eu entrego toda a mágoa, todo o ressentimento nas tuas mãos e escolho perdoar, em nome de Jesus. Amém. Agora, pense um pouco sobre tudo o que a gente conversou. Será que tem alguém que você precise perdoar, ou talvez você mesmo? Deixa o Espírito Santo te guiar nisso. E olha, tem mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar se aprofundando na palavra de Deus. Escolhe um e vamos juntos nessa caminhada de fé. Amém.